Queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui em um momento de qualidade de comunhão. E nós temos um convidado de fora, pastor Israel de Almeida. Se você não segue, já segue ele aí, que ele é manto. Estamos aqui com o pastor Rogério também, presidente do ministério. E nós estamos em um momento de comunhão, a qual aprenderemos da palavra. Está conosco aí, pastor Israel. Paz do Senhor para todo mundo, prazer. Israel. Pastor Rogério, meu amigo. Prazer. Deus abençoe estar com vocês aqui. Com você. Bênção demais. Vamos bater um papo, né? Vamos bater um papo. Vai ter algumas perguntas interessantes e você que está conosco, acompanhe até o final, porque nós aprenderemos muito aqui nesse momento. Deus abençoe. Pastor Rogério. Abraço a todos, prazer estar aqui com vocês. A gente teve a honra nesse domingo, de domingo a quarta-feira, né, Israel? Estar com você aqui. Israel Internacional. Israel vive em Israel. Verdade. Bacana. Ponte aérea direto para Israel. E teve aqui conosco uma conferência maravilhosa, pessoal. Aprendemos imensamente. Nos aprofundamos na história de Tamar e foi uma honra ter você aqui com a gente. Amém. Obrigado por ter aceitado o convite. Está aqui, amigão. Ramonzinho. Sim. Ramonzinho Tamo junto. Ramonzinho é figurinha carimbada dos podcasts da vida. Tem experiência, né? Conhece tudo de podcast. Um abraço para você que vai acompanhar a gente nesse bate-papo aqui descontraído, bacana. Sim. A gente vai começar com uma pergunta que eu acho que todo pastor itinerante, né? Sim. Responde em todos os lugares, né, Israel? Como é que é o ministério itinerante? O Ramonzinho também está nesse ministério há algum tempo. Sim. Tive o prazer de estar ajudando na formação, né, Ramonzinho? Você passou um ano inteiro na minha unha. Meu Deus, sofrido, hein? Acompanhando o Ramonzinho de perto na formação dele. Mas para você que está há mais tempo, há mais de Quase 30 anos. quase 30 anos, Vai fazer 30 anos. viajando, você tem desejo, de repente, de pastorear uma igreja? Sim. A gente ouviu mais ou menos você falando isso, né? Sim. Não nos aprofundamos no jantar, né, que nós conversamos, mas qual é o teu desejo? A itinerância está no teu sangue, você quer continuar com isso? Você deseja pastorear a igreja? Como é que é isso, Israel? Conta para todo mundo ouvir. Então, eu já tenho um projeto de igreja que Deus colocou no meu coração. E eu penso que está muito próximo. Eu só não sei onde vai ser, mas eu tenho um projeto de igreja. Eu quero ser pastor local. Porém, eu imagino que o ministério itinerante, particularmente para mim, é eterno. Claro que eu não vou sair sempre como agora, por exemplo, que eu, graças a Deus, agora fez 20 países. Oh, meu Deus. Agora eu benção, estive Zé. nos Estados Unidos, Canadá, deu 20 países. E no Brasil, acho que faltam 2 estados que eu não fui. Então, eu já viajei bastante. Mas eu tô com gás, eu tô que nem Caleb. Eu tô com quase 80, com gás de 40. Parece que eu tô começando hoje, né? A palavra borbulha, aquela coisa, a fonte inesgotável. Né? Pastor, eu preciso citar também como nós falamos agora de Tamar. Quando a Tamar engravida dos 2 meninos, eu falei ontem, né, que os 2 ficam lutando para sair logo. Porque ela tinha muita vontade de frutificar e ela foi impedida por algumas circunstâncias da vida. Então, eu, apesar de ter 30 anos de ministério, eu tenho muito ainda para frutificar. Então, eu quero ter o ministério local, mas eu vou continuar com amigos como vocês. Eu estou em São José do Rio Preto, estou a semana toda aqui. Vocês não estão tirando meu couro, estão tirando a minha alma. E eu estou deixando, eu quero mais, né? Então, assim, a gente tem uma amizade muito poderosa, uma aliança. Então, aonde eu estiver com a minha igreja, o senhor estará pastoreando a minha igreja, eu estarei pastoreando a sua igreja, e nós trocaremos essas mensagens que Deus nos dá. Mensagens poderosas que não é só para a nossa igreja, é para muita gente. É dado pelo Espírito Santo, então é propriedade total dele, né? Exatamente. Eu já preguei mensagens do Ramon, ele nem sabe. É difícil, não, eu né? também, todo pregador e pastor que ama a palavra, anota. Nunca é a mesma coisa. Ramifica, é assim você. Sim. Eu estou ouvindo o Ramon pregar, eu estou lá anotando, ramifica para outra mensagem, assim vai. E cada um tem um chamado. Um chamado, é uma coisa maravilhosa. É isso. Israel, e você está residindo aonde hoje? Por enquanto estou em Campinas. Eu era de São Paulo, capital, nasci na capital e agora estou em Campinas. Estou fazendo minha base lá.
Inclusive, eu não sei se eu ia perguntar, mas já vou me adiantar. Eu ia perguntar isso. Da igreja, onde eu estou congregando. A igreja que você está congregando. Estou em Salto, na comunidade evangélica Maranata. Eu quis me adiantar porque eu amo a igreja que eu estou hoje. O meu pastor é uma benção. Deve ter acompanhado. Sim, Pastor sim. Roberto, é isso? Roberto Ruiz. Ruiz. Tem um grande ministério, um ministério profético. Muito lindo. De cura e libertação. Então, eu estou lá e eu acredito que é um tempo de Deus também. Mas eu já adianto que eu não vou ficar muito tempo lá. Porque eu não sei aonde Deus vai me levar, mas lá não é para morar, para instituir igreja. Entendi. Mas eu estou lá por enquanto. Entendi. Ramonzinho, e você, meu amor? A itinerância, como é que está sendo para você? Depois de ter um carrasco na tua cola? Não, eu tenho que contar Não, fala, isso. fala. Conta. Eu vou. Nossa, o mundo quer saber. Eu queria tanto essa oportunidade. Ouça, Brasil! Queria tanto. Quando eu comecei a sair, ele me segurou alguns anos. É? E aí ele deixava eu sair e falava, tia, esse culto você não sai nenhum. O culto era 6 cultos na semana. 6 e criava mais um aí. Mas Tinha consagração da vigília. a mãe é missionária. Só que isso me formou muito. Por quê? Porque em vários lugares que eu ia, você é ovacionado. Você é ovacionado e o homem é tendencioso, né? Só que quando eu chegava na minha igreja, eu era um cooperador, tratado de maneira comum. E eu ia olhar carro, então isso ia me verdade. modelando, que independente do que viam, falavam, eu continuava com aquela essência. Nada mudou. Quem o Ramon é um cooperador que serve na igreja e tem que passar por essas etapas como todo mundo. Então tinha igreja que eu ia, que a pessoa falava, não, você tem que ser pastor. Eu era cooperador. Sim. Então tudo isso faz parte da formação para hoje eu chegar onde eu estou. Então essa formação foi necessária, eu aprendi muito, continuo aprendendo. Sim. Ele me batizou, né? Continuo aprendendo Que ainda. bênção, formou mesmo, né? Ele me formou desde... na verdade, quando eu cheguei na igreja, eu era um menino depressivo, Sim. cheio de complexos, conflitos, e como um pai, ele me amparou, um pai espiritual, e me discipulou. Eu tenho o orgulho de falar, se hoje eu estou onde eu estou, cheguei onde eu cheguei, eu tive uma liderança consolidada Eu para vou isso. chorar. Já tá chorando. E Deus te ninou, né, Ramon? Eu não... Alguém que eu pediu tenho para mim uma. falar. Eu tenho uma. Eles pediram para me citar isso aqui. Você não sabe disso, né? Não, nem vou contar. Já contaram Não, você ontem vai pra mim. contar. Aqui? Não, claro. Não, aqui não pode. Não, não... Aqui não pode. Já me Aqui é contaram muito ontem. público. Já me contaram ontem, já sei. O Brasil quer saber. Misericórdia. Isso é muito público, é muito pessoal. E Deus te ninou. O Misericórdia. Rafael vai ver isso, o Rodolfo, Eliseu. Esse é o código. o Eliseu. Não, e Deus ninou o Ramon. Misericórdia. O pastor Rogério. Por favor. E o senhor fez a pergunta pra gente, né? Então, vou fazer pro senhor. O senhor já tem 20 anos, né? De 30. 30. Mas de pastorado Ah, mesmo. 20 anos de pastorado. 22. É. 2000. Como o senhor se sente ouvindo histórias como essa? Porque, antes do senhor responder, Uhum. porque eu estive 4 dias na igreja que o senhor está pastoreando e eu vi algumas pessoas falando isso. Senhorinhas dizendo, eu estava depressiva, cheguei na igreja, nós fomos almoçar na casa de uma irmã e a irmã falou, o pastor passou na minha casa, me chamou, me falou, vamos, me buscou, e hoje eu estava depressiva e hoje minha vida mudou. Então, eu percebi que o ministério do senhor é muito marcado por esses cuidados, essas marcas, né? esses filhos espirituais. E eu percebo que o senhor se emociona. O que o senhor sente e o senhor é grato? Me explica por que o senhor se emociona tanto. A minha emoção, ela está baseada na palavra. Isso me toca muito, porque cada ovelha, eu me lembro de Davi falando para Saul, tentando convencer ele a deixar ele derrubar Golias. E a função dele era simples na casa, cuidar das ovelhas. E
eu me baseio muito nisso quando eu me envolvo com as pessoas. Davi disse o seguinte, em outras palavras: leão aqui não toca nas ovelhas do meu pai. Urso aqui não toca nas ovelhas do meu pai. Lobo, chacais, ninguém toca nas ovelhas do meu pai. Eu vou criar mecanismos, eu vou criar uma estratégia. Eu vou fazer por onde? Eu vou arrancar o pescoço, eu vou destroncar, eu vou ser bom na funda. Sim. Eu vou, sei lá, o arco, a flecha, mas aqui ninguém toca. Eu vou dar vida por elas. Isso é pastorear. É verdade. Você se dedicar. Você amar incondicionalmente. Aí você olha para o Calvário e você vê a imagem do Cristo na cruz maior, a do meio, falando para as pessoas que estão ali furando, perfurando ele, dando vinagre para ele, Ramon. Ele pede água. E depois ele me solta aquela, aí arrebenta a gente. Como não amar? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Até na cruz ele salva, sem condição alguma de expressar, como, de tocar nos olhos, de abraçar, de ressuscita. Não, ali, ele, hoje mesmo te digo, estarás no paraíso. Sim. Então, isso é o que é a mola propulsora do meu ministério. O toque, o cuidado. Então, a minha alegria é ver o próximo bem. A pessoa estando bem, para mim, é o que me satisfaz. Então, quando você faz isso sem segundas intenções, Sim. sem duplicidade de ânimo, Sim. que Deus aborrece a duplicidade de ânimo, né? O ânimo doble. Então, quando você faz isso sem esperar retorno, no futuro você colhe isso que o Ramon está dizendo. Sim. E você nem imagina que foi tão profundo as marcas. Sim. Você entende? Entendo. Então, pastorear, a essência do pastoreio é essa. Sim. Você não espera retorno. De repente, alguém está te dando um retorno dizendo, uma senhorinha de 70 anos dizendo, eu estava depressivo, ele passou aqui e me pegou. Eu ouvi aquilo, almoçando lá com você, eu falei assim, gente, é verdade, veio uma memória, eu fiz, mas com a graça de Deus. O Ramonzinho, eu não imaginava a profundidade, porque eu vi o Ramon pregando em igreja, começou a ir para Goiás. Eu falei, aqui, você cumprir escala aqui no diaconato. Eu sei o que é itinerante querer pregar e o pastor falar, segura. Rapaz, é difícil. Não, bacana é isso. Então, o ministério complicado. do pastor Ramon é baseado na obediência. Sim. E isso, a obediência, grava isso, a obediência, ela vai gerar um retorno Sim. inconfundível, incomparável, profundo, Sim. ela gera retorno. É. Então, obedeça. Sim. Você que está vendo a gente, você que está começando no ministério, você que é pastor, talvez você é um pastor experiente, talvez você está começando agora também, Deus te abençoe, no nome de Jesus, mas marque a vida das pessoas positivamente. Derrame amor sobre a vida das pessoas sem esperar retorno. Isso é tudo. Tudo. O Davi, ele cuidava das ovelhas que não eram dele. Isso. Mas aí um dia, porque ele foi fiel, Deus deu para ele. E não deu só a ovelha, deu a nação. A nação. Moisés, aconteceu com Moisés, né? Sim. Cuidava das ovelhas também, do sogro, né? Exato. Sim. Então, esse derramamento de amor, eu sinto que está faltando ultimamente, está faltando esse toque. A gente está criando muitos métodos. As igrejas, legal, bacana você ter uma programação, bacana você ter um método, bacana você, vamos fazer isso, aquilo, vamos chamar, mas o que supera o amor? O que supera o cuidado? Você é pastor presidente, grande coisa. Se tirar para mim a visita no lar, visita no barraco, visita na favela, ou no Dama, ou num condomínio fechado, para mim tanto faz. Porque não se trata disso. É. Então,
existem tantos necessitados num condomínio fechado, Ah, sim. nadando em dinheiro, Sim, tem. quanto o necessitado lá na favela, sabe? Então, o campo já está branco. E ovelha é tudo ovelha. Né? Tudo ovelha. Ovelha é tudo Independente da casa que mora. Ovelha. Então, nós não podemos ter métodos para atrair o pessoal da periferia apenas. Sim. E não podemos ter método para atrair o pessoal dos condomínios fechados. Não, o método, qual é o método? A palavra. Único método. Vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Nicodemos era aflito e ele era rico. Doutor, né? Doutor. Aí você vai na casa de Simão, o ex-leproso, né? Sim. E você vê a mulher com o cântaro lá, e nos pés de Jesus totalmente empobrecida de alma, de espírito, mas ela alcançou a misericórdia. A mulher de João 8, sim, pega no adultério, sabe? Lá vai ser apedrejada. Mas Jesus, o que ele faz? Derrama amor. É verdade. Então, pastor, a essência, o que eu entendo do pastoreio local, não difere muito da itinerância, é claro. Vocês são homens honestos. Existe pastor itinerante que ele não é honesto. Sim. Ele tem 2 mensagens só para o ano inteiro. Sim, verdade. Eu vejo vocês se aplicando, vocês 2 orando, vocês 2 jejuando, eu acompanho vocês. Sim. E todo lugar que vocês vão, se dá um tema, vocês vão em cima do tema e vocês garimpam isso na palavra. Sim. Agora, o pastor local, e vai identificar, muitos pastores vão ver, os pastores locais, todo culto ele precisa. Mensagem nova, né? Não tem jeito, né? Cara, não tem jeito. Então isso é maravilhoso, porque você tem que descer. Você tem que descer e lá vem o urso, cara, na garganta, e lá vem o leão, na garganta, vamos lá. Gente em depressão, gente sofrendo, e gabinete depois do culto, 10 horas da noite, e aí você, antes do culto, a gente... E tem gente que fala assim, esse povo, meu Deus, ouve a palavra e recebe oração, e mesmo assim eles pedem oração depois do culto, mas a carência é ovelha, de ovelha para ovelha tem diferença e tudo mais. Então você tem que ter todo esse feeling, esse cuidado, esse tato, né? E tocar nas pessoas. Sim. Pastor que não gosta do contato. Pastor não gosta de ovelha, não é pastor, na verdade. Não é pastor. Né? E ovelha que não anda com ovelha também não é ovelha. Não é? Que barato. E a Madu e o Ian? O Ian. Eles também, eles estão aqui nos bastidores, vocês não vão ver. Mas a Madu, você viu ela nascer? Né? A Madu, meu Deus do céu. Você viu ela nascer? Madu, Ian. E a gente, a Madu. Então, eu estou perguntando porque são 3 filhos na fé. 3 filhos na fé. É o pastor que está aqui, os 2 estão nos bastidores. Os 2 estão nos bastidores. E tem muitos, né? Muitos que a gente ama, todos. O Senhor disse para mim uma vez que todos os meus filhos espirituais vão comer a minha mesa. Glória a Deus. Eu fico feliz com isso, porque as promessas estão se cumprindo. Independente dos sofrimentos que nós passamos, que nos ajudou muito, né? Nós passamos por alguns tipos de desertos pessoais, ministeriais, Sim. mas amo a todos, Deus é minha testemunha, eu faço questão de dizer abertamente isso, o amor que eu sinto pelos meus irmãos, pelos meus filhos. Então, esta é a essência do ministério pastoral local. O Ramon está liberado agora? Só falando. Que agora parece que não, né? De novo, né? Não, o Ramonzinho agora, eu só peço para ele ver na Santa Ceia, e de manhã ainda. Esse final de semana ele vai estar aí navegando aí, vai estar cuidando da igreja, vai estar uma bênção. De manhã, à noite. Ramonzinho, uma capacidade intensa, valeu a pena. Glória a Deus. Valeu a pena. Glória a Deus. Então, vamos continuando aí. Bora? Bora aí? Bora lá? Bora lá. Então, vamos explorar o pastor Israel, né, Ramonzinho? Vamos explorar ele, porque é uma enciclopédia ambulante. Poliglota, gigabyte. Fala inglês pra gente, Israel, fala. Mas ela falou, oh my gosh. Só isso. Israel, olha só. A gente sabe que você passou por alguns desertos e vales aí ultimamente. Sim. Conta pra gente, conta pra todo mundo aí, Israel, qual a base para você ficar de pé depois de tudo que você passou, cara? Porque, olha, você foi amassado.
Foi caluniado. Você estava contando ali embaixo, eu não vou falar aqui Sim. pro Brasil inteiro, mas Claro. até aquelas... Não pode. Não vou- Até isso falaram de você. Meu Deus do céu. Como é que foi passar por isso depois de um início apoteótico, né? Teu ministério fluindo, sim. de repente... Sim. Foi bom você falar do apoteótico, porque eu comecei com 14 anos, há 30 anos atrás. Não existia Marco Feliciano. Eu sou antes dele. Não existiam os grandes itinerantes, porque o pastor Marco Feliciano ele foi um divisor de águas, né? Depois dele veio milhares de itinerantes. Então, eu sou da época do Gilmar Santos. Gilmar Santos, Sim. Napoleão Falcão. Napoleão. O Napoleão é antes do Gilmar e tem um pastor que é antes. Gesiel Gomes. Gesiel Gomes. Que é antes do Napoleão, é ali. Tinha um também, não sei se vocês lembram, Takayama. que é- Takayama. Isso há 30 anos atrás. Então, não existia itinerante, veio, obrigado pela água, veio esses pastores. E eu comecei ali, eu ouvi as fitas cassetes deles. E comecei a pregar. Na época não existia oferta para pregador, não existia itinerante. Na Zona Sul de São Paulo, eu fui um dos primeiros. Foi eu, teve um pastor chamado Samuel Procópio, Já ouvi. que ele começou na minha época, e depois veio o pastor Gilmar Fiuza, que hoje é um dos grandes pregadores, meus amigos, porque eles eram pequenininhos, né? A gente começou tudo junto. Aí depois veio milhares de pregadores. Então, eu, na Zona Sul de São Paulo, era o Israelzinho. Era famoso. Rapaz, a minha agenda era disputada. Eu tinha 15, 16 anos, Israelzinho, todos os congressos. Chamava atenção já, porque você é jovem, né? Então... E eu falava uma língua estranha, meio já americana, era escalato profético. Isso é caldo, é power. Eu ia pro monte. Eu saía do monte com um terninho que a irmã Anitta fez, todo torto, direto para as agendas. Eu tinha aquela pasta 007, lembra? Você lembra? Eu colocava as fitas cassete dentro. As fitas cassetes eu comprava lá na 25 de março, 25 de março, Conde Sarzedas? Não, era 25 de março, eu vendia na Conde Sarzedas, né? E aí eu gravava no som da minha mãe aquele duplo deck. Você não lembra? Eu lembro. O Ramon não lembra. Não é também. Duplo deck é 30 60 anos anos atrás. atrás, velho. Você lembra? 60 anos, rapaz, respeita a gente. 30 anos. E aí, Menino. quem tinha o duplo deck Nossa. já era classe média. Aí o que fazia? Duplo deck gradiente. Gradiente, que era o top. E assim, isso é 30 anos atrás. E aí eu gravava, colocava a fita original. BASF. A BASF. A fita, como é o nome do Marcos. do sonoplasta? Marcos. Ô, Marcos. Ele é novo também. Ó, tinha a fita cassete. Você lembra da fita cassete? Fita cassete. Ai, Aí é eu o lembro. seguinte, então... Aí colocava no som da minha mãe. Eu gravava na igreja, no deck da igreja, que era ligado o microfone na mesa, e aí o cara colocava lá o rap. Gravava a minha pregação. E era no seco, porque não tinha produção. Levava para casa da minha mãe. Só ambiente. Só o ambiente. Glória a Deus! Nossa, Às vezes eu falava assim, dá pampeiro. glória, e colocava o microfone para sair na fita. Eu colocava, dá glória, e quando me virava o microfone, vai sair na fita o glória, né? Entendeu? Para dar um efeito especial. Levava para casa da minha mãe. Só que o seguinte, para você gravar a fita cassete, é ao mesmo tempo. Então, era 50 minutos, era 50 minutos. Eu ficava das 10 da manhã até às 6 para gravar, tipo, 5 fitas, 6 fitas, para vender na igreja. Eu ficava o dia inteiro estudando ali e trocando as fitas. Minha mãe falava, você é louco? Sai daí, vai comer. E eu vendia a fita, acho que era 10. É meu chamado. 5 reais eu vendia a fita, eu não lembro. Acho que estava começando R$1 ainda, não sei. Então, o começo foi apoteótico, porque eu tinha muita agenda. Eu fiquei famoso por conta da fita cassete, daquela pasta 007, com aquela Bíblia pentecostal Que cor que era? enorme. Uma pergunta que não quer calar. Que cor que era o teu terno? Azul celeste. Tinha um verdinho bem de Metálico. limão. Verdinho, limão. Tinha um roxo. Roxo era bom. E quem fazia o meu terno era a irmã Anitta. Ela tá viva até hoje, eu vou mandar para ela o link. Ela não sabia fazer terno, então eu fui o cobaia dela. Então meu terno ficava a manga mais para cima. Loucura. Aquelas calças enormes, né? Hoje a minha calça é apertada, aquela era assim. Ok. Então eu fui muito convidado, minha agenda lotou e tal, foi bem legal. Aí depois... Você cresceu. Quando eu pensei que ia ficar bom, aí veio o deserto.
Irmão, foi muita pancada, né? Agora, Você qual é o conhece- Você segredo? conhece o deserto, Israel? Não, eu já tô morando lá, já. Montar um acampamento. Hospedaria, né? E agora o segredo, para não perder o foco da pergunta, é que eu tenho raízes. Eu nasci, meu pai já era crente, fui batizado no Espírito Santo com 8 anos de idade, batizado nas águas com 13 anos de idade. E eu tenho um chamado. Eu não sou crente porque meu pai era. Desde pequenininho eu recebi o chamado. E eu entendia que minha vida era essa. Pastor, eu vou terminar sem explicar muito, dizendo o seguinte: isso aqui não é arrogância, isso é convicção. Amém. Eu nunca vou desviar. Aleluia. Eu vou morrer crente. Não, pode cair avião na minha cabeça, pode virar ponta. Eu nasci para ser crente, vou morrer crente. Não tem, eu posso ficar fraco, porque Paulo diz abatidos, mas não destruídos, perplexos, mas não desamparados. Ok. Então você tem momentos, como eu preguei sobre a tamareira, que ela enverga, que ela tem momentos difíceis, mas isso não tem chance nenhuma de eu me desviar, ou de eu parar de pregar, eu dizer assim, não, agora eu vou ser vendedor de banana, com todo respeito aos vendedores de banana, eu vou ser vendedor de banana na feira. Essa crise eu já passei, já passei. Agora, impossível. Então, o meu segredo são as raízes que eu tive desde a infância, orando em monte, orando em vigília, jejuando, e até hoje eu amo vigília, amo monte, amo oração. Ótimo. Esse é o segredo. Bacana, né, Ramon? Ótimo. Eu tenho uma pergunta para vocês dois. Ixi, lá vem o Ramon. É uma única pergunta para os dois em cada área. Por quê? Aqui nós temos um pastor itinerante, né, que exerce o ministério também de Cristo, que Jesus foi um dos maiores itinerantes, Sim. se não o maior, Verdade. né? E aqui nós temos um pastor local. Sim. Que prega muito, tá? Ele é Prega local muito. porque ele quer, né? Pastor pregador. Ele prega Eu comecei copiando ele. Sim, prega muito. Até o Prego jeito que ele nada. batia na tribuna eu copiava. Você não quebrou, você já quebrou a Autoridade. tribuna? Só para antes da pergunta. Autoridade. Você já quebrou a tribuna? Eu já Eu não quebrei. consegui ainda. Não, você já quebrou? Não, já não quebrei. nada. Eu fazia como eu, às vezes, estou empolgadão, né, assim, eu já fazia de concreto, irmão, armado. Agora, a copo você já quebrou vários? Já, copo Não, mas já. tu- Copo Você já quebrou copo? Já. Mas você já quebrou copo e tribuna, ô Israel? Eu já quebrei a tribuna, não de cair no chão, mas já rachou. Eu já caí pregando. Oi? Você vai querer falar sobre isso. Já caí Você já pregando. quebrou abaixo? Você vai querer que o Brasil saiba Não. disso, Ramon. Fala, se você contar isso, eu conto uma minha que ninguém Não, fez. se ele aqui. não contar, eu conto aqui. É papo, Já fui então... arrebatado pregando. Você tava pregando e caiu? Nossa, isso aí é pesado. desmaiou? Tá arrebatamento. Arrebatou ou como Não, que isso aí- desmaiou? Você começou, você vai Depois, contar. não, depois eu conto. Deixa nós terminar. Mas depois todo eu conto. mundo vai querer saber agora o Brasil, rapaz. É bom que no próximo eles assistem. Do ba 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 do boo do a boo ba do boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do. Gente, calma, vamos voltar. Vai. Não, a minha última foi... Não. Pelo A amor minha de última... Deus. Não, é só a última, mas não é muito engraçado não, mas... Eu fui pregar na igreja o ano passado, eu acho. E É aí- recente. Recente. Acho que tá no meu Instagram. Puxado ali pra baixo vai ver. E aí, saudei os irmãos e tal. Veio um obreiro e colocou uma taça, assim, de ouro, assim, aquela taça bonita, colocou na minha frente. Aí eu falei, ó. Aí eu falei, irmãos, olha, irmãos, que honra, taça de ouro. Rapaz, vou beber essa água aqui. Peguei, virei era azeite. Nossa, você tomou azeite. Tava tão no manto assim. Tava tão espiritual assim. Na hora que eu fui virar o obreiro, não, saiu correndo pela igreja. Aí já tinha ido. Falei, irmãos, bebi azeite. Parecia um roxinol. A voz... Mano, a igreja acabou o culto, acabou. O pastor se jogou no chão, a esposa do pastor rolou no chão. Eu falei, vocês têm 5 minutos pra dar risada. Nossa, beber azeite é pesado. Eu não sei como não fui de... Você tá doido. Meu Deus. Não deu tempo de eu frear, porque eu tava todo problema. Eu falei, gente, eu me empolguei, né? Essa taça de ouro, fui fazer gracinha. Tá no meu Instagram, tá no meu Instagram. Não, mas, volta, ó, pergunta. Deixa eu voltar aqui, vai. Como pastor itinerante, o senhor considera que chegou aonde queria chegar? E a mesma pergunta para o senhor, como pastor local. O senhor considera que chegou aonde queria chegar?
Até respirei. Rapaz, é inconcatenável, né? É profundo demais. Agora, vamos lá. Depende do ângulo, tá? Sim. Porque, por exemplo, fala que tá ao vivo, que agora não pode atender. Veja só. Pessoalmente, eu cheguei aonde... Você perguntou? Aonde eu queria chegar? Ok. De conteúdo, sim. De conteúdo, eu acho que... De conteúdo, eu estou até além do que eu imaginava chegar de conteúdo. Agora, eu preciso explicar, e eu vou ser rápido, que o conteúdo, para mim, não é só o doutorado, a PUC, a USP, a faculdade presbiteriana, quantos livros você leu. Para mim, o conteúdo é o conjunto. É a experiência que você tem com Deus, as experiências que você tem com a vida, as marcas que você tem, que é o caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era topíssimo, né? Ele tinha o máximo de conhecimento, mas ele teve que adquirir marcas ao longo do ministério. E antes de ele começar a exercer o ministério, Deus chamou ele para o deserto e o Espírito tratou com ele. Né? Então, quando eu falo de conteúdo, eu falo de experiência de vida, eu falo de experiência com Deus, eu falo de conteúdo bíblico, e eu falo também de conhecimentos gerais. Por exemplo, eu viajo o mundo. Eu já viajei 20 países, estive 6 meses agora nos Estados Unidos, fui ao Canadá, tive uma experiência nos Estados Unidos, de uma imersão de 6 meses. Eu já viajei 25 vezes para Israel, já fui em países árabes, eu viajo todos os anos para a África, eu tenho um trabalho missionário agora, por exemplo, lá no centro de São Paulo, apoio. Então, tudo isso, com tudo isto, você vai agregando valor, conhecimento, experiência. Eu tenho experiência de campo missionário, tenho experiência de casa de recuperação, eu tenho experiência de relacionamentos humanos. Então, se você junta tudo isso e coloca dentro de um escopo de ministério, então você tem mais peso e mais base. Então, como conhecimento, eu creio que Deus até me concedeu a graça de ter mais do que eu pensava. Agora, eu ainda não atingi o que eu gostaria de atingir, que é o grande público. Eu penso que a mensagem que Deus me deu poderia ser ouvida por mais pessoas. Agora eu até parei de falar, mas antigamente eu falava assim, meu sonho é ser famoso. Eu parei porque as pessoas não me compreendiam, achavam que eu era metido, arrogante. Então, eu gostaria de que a minha mensagem chegasse mais longe. Se eu, por exemplo, não ficasse conhecido, mas a minha mensagem, a minha voz, os meus livros, que depois vamos falar, chegasse, tá ótimo. Então, ou eu chego com a minha imagem pessoalmente, ou o meu trabalho chega. Porque eu penso que com tudo que Deus me deu, vocês viram esses 4 dias, eu sei que eu posso contribuir muito para salvar muitas pessoas. Então, como conteúdo, sim. Como fama, ainda não. E aí, essa questão da fama depende de uma série de coisas. E eu também acredito que Deus pode fazer a pessoa famosa. Então, eu estou tranquilo com relação a isso. Se Deus me quiser famoso, ok. Se não, onde quer que eu for, com o número de pessoas que eu estiver, eu vou dar o meu melhor. Ótimo. Bacana. Eu costumo sempre dizer que nós, por bebermos de uma fonte inesgotável e renovável, Sim. nós não vamos, enquanto estivermos aqui, nós não vamos atingir o ápice do nosso chamado. Sim. Nós que recebemos essa incumbência, a gente não vai atingir o ápice do nosso chamado. Sim. Então, isso está claro para mim. Sim. Agora, eu prossigo para o alvo. Sim. Então, a caminhada para o alvo, você tem que lidar com vários obstáculos. Sim. Você tem que lidar com um deserto. Você tem que sobreviver ao deserto. Sim. E o deserto, ele é impiedoso. Ele é impiedoso na questão do clima, na questão da água, na questão da alimentação. Você tem que se virar. Sim. Você tem que se virar. E você não pode... Quem tem o chamado não pode ficar chorando. Não tem tempo. Não tem tempo para isso. Não tem tempo. Você tem que se refazer, você tem que pegar os fragmentos, e ir embora. Mas sonho, projeto, eu ainda não atingi na totalidade. Sim, né? Apesar de toda a experiência, a gente fala isso com muita humildade, de todo o conteúdo, todo o ensinamento, a faculdade mental da gente em dia, louvado seja Deus, eu não atingi ainda. Por quê? Eu tenho um sonho missionário.
eu tenho um sonho missional, né? É o título, é o nome da nossa igreja. E esses pilares, né, missionais, eu quero eles pujantes dentro da cidade. Nós sonhamos, como pastor local, nós sonhamos com a missão transcultural. É minha loucura, meu sonho. Eu gosto, eu amo, eu quero estar lá, tudo bem, mas a cidade onde a missional chegar, ela vai conhecer Jesus com uma intensidade muito forte. E aqui em Rio Preto nós temos igrejas tão abençoadas, Sim. igrejas co-irmãs que fazem um trabalho tão lindo. Existem trabalhos excepcionais aqui dentro, pastores amados, pastoras amadas, fazendo um trabalho maravilhoso, né? Eu quero somar isso. A missional, ela vai atingir esse alvo em pouco tempo. Nós estamos numa crescente, assim, descomunal. E não é arrebanhando gente de outros ministérios, mas é muita gente aceitando a Cristo, muita gente se rendendo, muita gente querendo batismo. Sim. E muita gente afastada voltando para Jesus. Sim. Então, os nossos pilares missionais, eles têm sido eficientes nesse aspecto. Então, eu quero fazer menção aqui dos nossos governos, né? Sim. Os nossos governos apostólicos, governo missional, governo administrativo, o governo profético, os missionários, os profetas da igreja, diácono, evangelista, missionários, né? Pastores, cooperadores, os líderes de departamentos. Então, uma igreja bem estruturada, sim. Só que nós não fomos chamados para ficar dentro. Ótimo, sim. Ótimo. Chamam para ficar fora, para ir para fora. Eu quero toda a igreja para fora. Então, são obrigados? Não, ninguém é obrigado. Sim. O ID é para todo, mas eu gostaria que toda a igreja, na totalidade, 100%, fosse para fora. Ótimo, ótimo. Eu quero aproveitar e fazer outra pergunta. Lá vem as perguntas. Por que a gente não faz pergunta para ele? Eu estou correndo. Estou correndo. Eu tenho uma pergunta. Eu acredito que muita gente pode ser alcançada nesse momento. Amém. Que nós estamos fazendo, esse momento de bate-papo de qualidade. Sim. E nós estamos em um momento onde muitas pessoas não creem no poder de Deus. Elas não creem. E eu estou diante de 2 exercícios ministeriais aqui. Sim. Um itinerante e o outro local. E eu sei que é uma caminhada muito extensa. Vocês se aproximam da mesma idade ministerial. Ele é mais velho do que eu. Antes da arca. O Israel está com 62, e eu não queria falar assim publicamente. Tem que estar bom de lata, né? É corredor, né? Polícia, atleta. tudo mais. Renova. Produção, faz vídeo, tá? Produção, pode fazer vídeo. Eu tenho uma pergunta muito profunda. A minha pergunta é essa. Eu sei que, se pararmos para perguntar acerca de testemunho, exercendo a função ministerial, teria muitos. Mas eu quero perguntar individualmente para cada um testemunho exercendo a função ministerial que marcou o ministério de vocês. Pastor Israel, Pastor Rogério. Um testemunho que marcou o ministério. Começa, porque eu vou lembrar que são tantos. Isso, Escolhe muito. um entre tantos. Você tá falando de testemunho de cura, essas coisas? O que vocês dizem que marcou a vida ministerial? Olha, o que me marcou... Irmão, é uma pergunta muito, muito maravilhosa. Profunda também, eu posso dizer. Mas o que me marcou muito foi a ressurreição da minha filha Esther. Meu Deus. Meu Deus. Minha filha Esther, sem comentários para mim, me emociona até hoje. Ela tinha 2 aninhos de idade e de repente, num culto, num lar, um culto doméstico, lá na vila, no Cambuí, num bairro aqui de Rio Preto, na casa do saudoso irmão Roberto. Sim. Ela brincando, de repente ela desfaleceu, roxeou os lábios, né? E foi bem, bem trágico. E as pessoas pegaram ela, foi uma convulsão febril e ela desfaleceu. Ela
Vocês até perdoem. E de repente um irmão pegou, orou, outro pegou, orou. De repente eu peguei a minha filha e eu me lembro dessa frase, marcou bastante. Senhor, o Senhor me deu, o Senhor tem todo o direito de levá-la, mas se o Senhor puder atender o meu pedido, dá minha filha de volta. Meu Deus. Ela voltou a respirar e graças a Deus, a Esther vai fazer 19 anos hoje, para a glória do Senhor Jesus, uma menina linda. Aliás, um beijo para os meus filhos. Sim. Né? E só mais um de milagre. Pode falar mistério? Aleluia. Eu me lembro de algumas irmãs na igreja que eram estéreis. Esterilidade acometeram algumas irmãs da igreja. E 3 irmãs, eu não vou citar nome aqui, por ética, mas essas 3 irmãs o Senhor me usou para abençoar a madre delas. Uma teve uma filha, a outra teve 2, e uma está com 3 filhos hoje, para honra e glória do Senhor Jesus. Então, outros testemunhos também de câncer, Teve de recentemente milagres. tinha um irmão É. que ele estava predisposto ao suicídio, né? Isso. O senhor chegou no Isso. ato? No ato lá, e Deus fez a obra. Isso aí foi forte. Foi forte. Não toda semana tem um episódio maravilhoso, também faz parte do ministério da gente, essas questões de cura e milagre e restauração. Mas vai se tornando comum, e as pessoas acham até que é prepotência às vezes. Mas você fala com naturalidade disso, mas é Jesus. Cristãos, pequenos cristos. A gente está dando continuidade. Então, mas na minha igreja não acontece isso, irmão. Isso acontece hoje. Está acontecendo agora. É o que eu estou destacando. Glória a Deus. Eu vou falar, são muitos, tá? Mas eu vou falar de um milagre diferente, mas é muito milagre. Que me marcou muito, que foi eu pisar em Israel. É um milagre, tá? Eu tenho vários, de cura também, Eu não vou viver, libertação. eu vou viver esse milagre aí. Vai. Em nome de Jesus. Nós vamos com Israel para lá. Vai na comigo. faixa, Vamos com Israel na no Vasco faixa. da Gama. Vai. Vascaínos. Porque eu vinha passando um momento difícil, eu fui deportado da Inglaterra e tal, eu contei isso essa semana. O pessoal dá risada com o jeito que eu conto, dá risada. Eu fiquei deportado, arrasado, tudo com ado, detonado, tudo com ado. E aí, Deus me deu uma direção para ir para Israel, não conhecia ninguém, conheci um pastor, comecei a pagar, vender chaveiro da 25 de março, e com esses chaveiros, toda semana eu ia lá na segunda-feira e depositava o dinheiro, fui pagando, e com 6, 7 meses, verdade, eu vendia um sapinho. Você lembra do sapinho? Eu trouxe sapinho aqui? Não vem com isso, sapinho. Não, sapinho. Não me envolve nisso, não. Não, mas o sapinho crente, o sapinho. Tem um sapinho. Tem 2 tipos de sapo, o sapo outro, o sapo crente. Você ganhou um sapinho? Para. Não me envolve nisso. Aí eu pedi o O sapinho. sapinho com a boca amarrada, essas coisas assim. Ele me deu, Brasil. Aí esse sapinho, escuta, pastor, esse sapinho ele estourava no bolso dos crentes, depois eles reclamavam que tinha um óleo dentro, era um chaveiro. Resumindo, vendendo vendendo o sapinho. Vendendo sapinho, eu fui para Israel. Agora, quando eu cheguei lá, eu não conheci o pastor que me levou, o pastor César Cavalcante, que ele tem um grande... Sei, César com S. Isso, ele tem um programa de Muito rádio. bom, muito é um grande bom. professor, meu amigo. E ele me levou. Bom, eu não conhecia. E chegando lá, e tinha um guia chamado Salo Kapusca, que é hoje tem quase 80 anos. Ele é judeu messiânico pentecostal. Judeu messiânico. A trindade está nele, assim. Não, ele é um Espírito Santo ambulante. Loucura. Então, o pastor César pregava e depois o Salo terminava. Desculpa. E Deus me marcou muito. E de lá para cá, minha vida mudou completamente. Então, de tantos milagres que tem através da minha vida, esse foi um grande milagre que me marcou para sempre, porque foi um divisor de águas na minha vida. É isso. Amém. Agora uma pergunta para o Ramon, para a gente... Para mim? Tá Correndo. quase. Já está quase terminando. Ramon, qual é a tua visão a respeito da igreja se posicionar politicamente?
Você que é um Rapaz. ativista político aí. Agora polêmica. Tem a música da Tá polêmica? vendo? Eu vou te Bota votar. Agora Aí eu vejo vai. que estou esperto. Tá vendo que tá terminando, falta 13 minutos. Vocês vão ter que responder também. 13 Não, minutos essa também. pergunta é para você. Problema. Você que, Olha, acompanhando tudo isso aí, o que você fala? A igreja precisa saber de você isso. O que você tem a dizer? olha, nós não é bom misturar altar com política, né? Mas a igreja deve se posicionar porque, biblicamente, Deus sempre, quando agia levantando alguém, ele mexia com a questão política. Sim. Ele mexia na área política. Sempre quando a Bíblia apresenta o avivamento ele estava incluído com a área da política. Deus não descartava a política. Nós vamos ver isso com Abacuque, nós vamos ver isso com Gideão, nós vamos ver isso com vários no Antigo Testamento, onde Deus ele intervém até na área política, porque é uma das áreas que abrange todas as crises que aconteceram na nação. Crise moral, espiritual, política, social, religiosa. Então Deus ele ia sanando e trabalhando em todas as áreas. Então a igreja ela deve se posicionar, sim, na área política. Por quê? Porque a igreja ela é forte e ela precisa deixar bem claro a posição que ela exerce na sociedade. É isso mesmo. E trazendo para os dias de Cristo, a gente percebe ali José de Arimateia e Nicodemos, né? Então, não tem como a igreja não se posicionar, defender família, defender todos esses princípios, né? A gente não vai ficar falando de direita, esquerda, centro aqui, de comunismo, de socialismo, não, mas não tem ismo. A igreja é a igreja de Cristo. Enquanto ela estiver na face da terra, ela precisa votar, precisa. Agora, não podemos convencer ninguém a votar nesse ou naquele. Sim. Nós precisamos avaliar sempre. A igreja precisa se posicionar politicamente, sim. Nós precisamos orar pelo nosso país, pelas nossas autoridades. E eu fico com uma palavra que Jesus disse para Pilatos, pastor Israel. Eu não sei se eu vou ter a concordância de vocês, mas isso me toca muito. Pilatos disse para Jesus naquele momento, né, dos dois ali: rapaz, você não fala nada? Você não sabe que eu tenho poder de te soltar e de te mandar prender, te mandar matar? Fala alguma coisa em tua defesa, eu não vejo crime algum em você, né? Mas Jesus fala o seguinte para ele: olha, nenhum poder, você não teria nenhum poder se do alto ele não fosse dado a você. Verdade. Então, nós entendemos que até aqueles que estão lá na presidência, no governo, vereador, todo o poder, não tem nada. Nenhum tipo de poder, nenhum tipo de governo que foge da concessão divina. Concessão divina. Falou Então, tudo que está acontecendo conosco, com o mundo, com a América Latina, o povo precisa se posicionar, precisa. Mas, antes de tudo, tem que ter um avivamento nacional. Sim. Tem que ter um avivamento nas igrejas, tem que ter um posicionamento de oração, um posicionamento. E não concordar, nós não vamos concordar com o erro, com o pecado, a igreja vai se posicionar sempre. Sim. E ponto. Então, no nome de Jesus, a minha visão continua sendo essa. Nós não somos, a gente nunca vai fazer do altar uma tribuna para comício, vocês me conhecem muito bem, mas nós estamos amparados no governo divino. Isso. vem E de todo cima. avivamento você está no caos, né? Todo avivamento você está no caos. Só um detalhe sobre isso que, para quem vai assistir a gente, para só posicionar no tempo, já passou a eleição, né? E vocês sabem quem ganhou e tudo. O que me preocupa é algumas pessoas que ficaram crentes, que ficaram chateados, depressivos, achando que vai morrer, que vai acabar o mundo, que o ano que vem o Brasil morre, acaba. E foi o que o pastor falou, está na mão de Deus. Deus está no controle e nós somos dele, o governo é dele, está tudo bem, está tudo certo. Né? Agora, realmente, a igreja precisa se posicionar e Deus levantou políticos
para representar a igreja lá, tá? No Congresso, nos governos. José de Arimateia e Nicodemos liberaram o corpo de Jesus. Meu Deus. A Maria não tinha esse Desceu poder. uma quentinha aqui agora. Entrega. A Maria não tem esse... Não, eu vou pregar sobre isso. O José tinha acesso, então ele era político, ele tinha acesso. A Maria não tinha, o João não tinha. Então ele entrou na presença de isso. Pilatos e falou assim: libera o corpo. E o corpo ele era jogado em Tofet Gena, ou Tofet Gena, que era o lixão, que era o inferno que Jesus fala. É aquele lá. Até hoje tem, tá? Não tem um lixão, tem um espaço lá em Israel. Vocês vão comigo, eu vou mostrar para vocês. É um vale, tem um vale do Kidron, Sidron. Depois do vale do Kidron é o Guiena. Até hoje não tem nada lá. É um lugar, tá limpo, mas tá lá. Tá lá. Então, os corpos dos crucificados eram jogados lá e tinha um fogo que queimava. Então, o inferno era aqui. O inferno era em Jerusalém, né? Existe o inferno, a gente acredita, mas tinha o inferno, e às vezes Jesus falava do inferno, aquele inferno também, do inferno espiritual e aquele inferno, porque era um fogo que queimava dia e noite, porque era o lixão de Jerusalém, os restos dos sacrifícios, tudo que cercava, que era muito lixo produzido ali no templo. E o Guiena, ele fica na frente do templo, então eles tiravam o lixo e jogavam lá, e o fogo 24 horas, para queimar. Eles pegavam a maioria dos crucificados ali fora da cidade, porque eles eram homens reprováveis, homens altamente perigosos. Não tinham família, muitos não tinham família. Você está dizendo do templo ali, realmente era um comércio, uma carnificina de animais. Os restos ali eram jogados no Guiana ali. E junto, poxa, crucificado. Vamos jogar junto. Eles não liberavam, isso era uma lei romana. Isso. Não liberava, só se a família fosse muito influente e pagasse. Bom, então Jesus tinha chance de jogar no lixão. O José de Arimateia, que era político, falou: o meu Cristo, jamais. Foi lá e falou: Pilatos, libera o corpo. Ele falou: já morreu? Já. Pode pegar o corpo, leva, porque nós vamos devolver para a família mesmo. Ele pegou, junto com Nicodemos, untou o corpo, envolveu, levou lá para o jardim nova. E enterrou. Para cumprir a profecia. Exatamente. Mas se ele não fosse político, Jesus teria jogado no lixão. Hoje o nosso Congresso, na maioria, tanto Senado quanto Câmara dos Deputados, tem representação. Tem representação. Nós somos. Pastor Israel, Pastor Ramon, aqui na já está terminando. DNT Studios, Marcos Tamires, muito obrigado. Eu amei, viu? Pastor Israel. Vocês gostaram da gente? A gente é legal? Pode voltar? Que isso, sucesso, viu? Sucesso total. Brasil. Sucesso Brasil. Nós vamos aproveitar esses minutos que nos restam. Fala dos teus trabalhos pra gente, que o Brasil quer saber, o mundo quer saber. Então, eu tenho 3 livros escritos. O primeiro... Aonde eu vou mostrar? Aqui está aparecendo assim? Ok. Eu vou baixar, daqui a pouco eu mostro. Então, eu tenho 3 livros. O primeiro é o Ruth, que eu escrevi quando eu fui deportado há uns 10 anos atrás. Aí depois veio o Davi. O Davi é uma figura muito marcante, fala muito comigo. E agora, Tamar. Tamar eu escrevi lá nos Estados Unidos. Tamara Tamareira. Ô, pastor, o que foi isso, né? 4 dias Foi maravilhoso. De ministrações. E hoje tem ministração também. Hoje tem. O pessoal está assistindo a gente. É uma quinta-feira hoje. Sim. Vamos estar lá. E Tamara Tamareira. A Tamara é muito ignorada na Bíblia. Assim como ela foi ignorada na época, hoje ela era, né? Porque não vai ser mais. E Deus falou para mim que vai ter uma onda de Tamar no Brasil. Então, Amém. Esse é um livro para quem precisa superar os traumas, para quem precisa, de fato, ter uma nova visão de vida e de superação. Então, você pode adquirir. De alguma forma, nós vamos deixar aí um contato para que você possa chegar a esse livro, porque esse livro vai marcar a sua história para sempre. Vai. Então, eu tenho 3 livros escritos. Eu tenho um trabalho missionário, eu tenho um trabalho de vigília que nós vamos fazer aqui. Eu tenho eu vivo com uma atividade intensa e eu levo pessoas para Israel. Quem quiser ir para Israel, vá com Israel, para Israel com Israel, tá bom? É isso aí. Bacana. Você vai deixar na descrição também. Sim, o seu eu vou deixar contato, minhas redes sociais. Eu vou falar certinho. agora e depois vou deixar lá. Isso. É @Pastor Israel Almeida, meu Instagram, @pastor, não é PR. Pastor Israel Almeida, lá eu coloco pregações, as viagens para Israel, os trabalhos missionários e o meu material que eu vendo, tá? O Facebook é Israel Almeida e o YouTube é Pastor PR Israel Almeida.
tá bom? Essas minhas redes sociais, estou lá. Certíssimo. Deus abençoe. Muito obrigado. Eu quero já agradecer, porque tá acabando nosso tempo. Muito obrigado. Foi um prazer aqui dividir esse tempo com vocês. Alegria pura. Vocês são maravilhosos. Eu amo vocês. Deus abençoe. A gente te ama também, só um pouquinho. Nós estamos na Igreja Apostólica Missional, Avenida Filadélfio Gouveia Neto, 1401, aqui no bairro Anchieta, né? Um lugar de honra, um lugar abençoado. Deus tem feito maravilhas em nosso meio. Ramon, você convida o pessoal para estar lá ou não? Claro, claro, você é o nosso convidado. Nós temos os cultos. A segunda-feira, culto de oração às 20 horas. Quinta-feira, o culto da vitória às 20 horas. E domingo é o grandioso culto da família às 19 horas. Você não pode perder, você é da região, é da cidade. Eu tenho certeza que Deus irá abençoar e mudar a tua história. Você que está nos acompanhando é o nosso convidado. Ramon, eu preciso de uma solução, de uma saída. Amém. Eu preciso de mudança para a minha história. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós cremos. A rede social dele, né? As redes sociais. A rede social, Ramon? A rede social, meu Instagram é Ramon Júnior 95. Facebook, Ramon Júnior. Deus abençoe. Amém. Meu Instagram, eu voltei pro Instagram agora, tô todo Tá chique, hein? É isso, hein? quadrado, tiozão. Me obrigaram a fazer o Instagram, né? Então eu voltei. É Rogério.Carvalho.lte. LT. Acompanha a gente lá. A rede social da igreja também. Igreja Apostólica Missional, Madu, como é que é? Isso. O Instagram. Igreja.missional. Acompanha a gente lá. Deus abençoe vocês. Prazer, foi ótimo. Beijo no coração de todos, aonde você estiver, quando você puder assistir, acompanhe. A gente vai estar direto aí, junto nos podcasts da vida, né, Ramonzinho? Isso. Muito bom. Companhia mais que especial do pastor Israel Vou Almeida. vou voltar. Vai voltar. Deus te abençoe. Deus abençoe o Marcos Atamires, Sim. a Madu e Ian aqui na produção. Sim. Muito obrigado, pessoal. Beijo. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.